Primeira pergunta que eu quis trabalhar para que você pudesse estimular esse conhecimento é: quais são os fluxos de valores existentes em um processo, segundo a metodologia Lean? Então veja, todo o nosso foco é trabalhar sobre a modernidade, sobre os conceitos Lean. As questões da administração clássica, tradicional, não entram nesse conceito. Então tudo que eu vou falar traz conceitos e fundamentos da metodologia Lean, que iniciou lá com o Lean Manufacturing, onde a Toyota, na época da reconstrução do Japão, utilizou dessa metodologia para poder agregar valor nos seus processos a princípio de manufatura. Com o passar do tempo, verificou-se que a administração precisaria entrar na contribuição para compreender um processo de fábrica, um processo de manufatura. E isto, o Lean traz como um conceito de enxergar valor. Vamos entender o que é isso, como é que eu chego nisso, e vou dar alguns exemplos para você poder fechar entendimento sobre esse tema. Conceitos sobre mapeamento de fluxo de valor. Há uma máxima no Lean que diz o seguinte: sempre que há um produto para um cliente, produto ou serviço, haverá um fluxo de valor. A questão é, como é que eu enxergo isso? Existe toda uma sequência que você lendo o livro, você entendendo agora essas minhas colocações, se você é principiante em Lean, você vai começar a compreender como isso pode ser identificado. No mapeamento de fluxo de valor, a pergunta é, afinal, o que é fluxo de valor? Né? Então aqui nós vemos uma figura onde eu tenho na parte central a nossa empresa, à esquerda da figura os fornecedores e à direita os clientes. Com essa figura simples, eu já consigo demonstrar para você o que está entendido sobre fluxo de valor. E nessas três figuras, eu posso afirmar que ali está o fluxo de total valor. O fluxo de valor que nós vamos trabalhar, e que é fundamental na metodologia, é dentro da nossa empresa, onde eu vou colocar aqui as barras. Pronto, limitei e coloquei o nosso foco. Esse é o nosso foco de trabalho, aonde eu pego da porta inicial da nossa empresa até a porta de saída da nossa empresa, que é a entrega do produto final ou a entrega do serviço final. Então, o fluxo de valor é toda ação, agregando valor ou não. E aí você também vai, ao longo do tempo, entender o que é isso de agregar valor ou não agregar valor. Um fluxo, quando estudado, ele traz essas duas figuras. Ele separa isso em dois blocos. E isso é de vital importância. Porque a metodologia Lean vai querer, guarde isso que eu estou dizendo, não perca de vista, ela vai querer ver tudo que agrega valor, ou seja, a operação em si, daquilo que não agrega valor. E o que não agrega valor? Dentro da Society Manufacturing Engineers, eles definiram os passos que não agregam valor, que nós vamos ver já já. Então, para fechar esse primeiro slide, nessa primeira fala, eu preciso desse entendimento para produzir um produto, desde a extração da matéria-prima até o consumidor final. O que é esse entendimento? A matéria-prima entrando na minha empresa, passando por um fluxo produtivo e entregando-se um produto na ponta final, ou um serviço. E aí nós vamos entender o fluxo e vamos entender o que agrega valor e o que não agrega valor. Então a gente pode se perguntar agora, por que eu mapear o fluxo de valor é essencial? Vamos entender aqui, vamos acompanhar. Primeiramente, quando você mapeia um fluxo de valor, seja num processo administrativo ou num processo de manufatura, de chão de fábrica, é para ajudar a visualizar mais do que processos individuais. Isso faz sentido. Sempre que você procurar desenvolver a solução para um processo e enxergar apenas processos individuais, você vai resolver aquele ponto. E resolver aquele ponto não significa resolver o problema do processo, da entrega final. Então,
você tem que enxergar o fluxo como um todo, mapear o processo inteirinho. Esse é um dos primeiros motivos. Identifica os desperdícios. Dentro de um processo, a metodologia Lean vai te ensinar que você normalmente ali tem 8 desperdícios dentro de um processo. E nós vamos falar também sobre eles. E à medida que você mapeia esses desperdícios bem entendidos, orientados, você vai começar a visualizá-los. A princípio eles parecem como um fantasma. Quando você vai para a manufatura Lean, esses problemas ou esses desperdícios, eles saltam aos olhos. Porque o chão de fábrica é tangível. Tem matéria-prima, tem movimentação, tem produto final, tem semi-elaborado. E no administrativo? Que tudo ocorre dentro dos computadores, das informações do escritório, dos processos camuflados. Começa a ficar difícil eu enxergar essas situações de desperdício no fluxo de valor administrativo. Padroniza uma linguagem para os processos de manufatura. Sim, você vai criar todas as correlações de desperdício, vai começar a entender quando eles aparecem e por que eles aparecem, eles dificultam a agregação de valor. O que quer dizer isso? Scamia, traduz isso para mim em miúdo. Significa que você está aumentando o seu custo para fazer o processo. Significa que você está aumentando o retrabalho. Significa que a sua produtividade começa a cair, está em baixa. Significa também, eventualmente, que você está com problema de qualidade ao longo do processo. Tudo isso faz com que você tenha uma baixa resolução na eventual atendimento adequado aos requisitos de um cliente. Torna as discussões sobre o fluxo visíveis, de modo que possam ser discutidas. Haverá uma transparência, haverá um entorno da situação do processo discutido, onde uma equipe passa a ser padronizada, a compreensão desses valores, desses desperdícios, e a conversa começa a ficar única. Todos passam a entender, ou todos ficam, como se fala, né, na mesma página. Estamos entendendo o que está acontecendo. Junta os conceitos e as técnicas enxutas, o que ajuda a evitar ações isoladas. Lógico, o processo todo desenhado, mapeado, com todas as situações que não agregam valor, eu começo agora a enxergar o todo do processo e os problemas que ele possui. Forma a base de um plano de implementação. Agora eu entendo o processo todo, começo a discutir soluções de amplo espectro, de ampla condição de atendimento ao verdadeiro problema. E mostra a relação dos fluxos de material e informação. Normalmente esse ponto que eu estou comentando funciona muito no Lean Manufacturing, no Lean Manufatura, onde eu vou enxergar trânsito de materiais e trânsito de informações. Isso é válido para o Lean Manufacturing. Distingue os processos que agrega valor e o que não agrega valor. São chamados AV, agrega valor, e o NAV, o famoso NAV, não agrega valor. Define como se operar a empresa para criar fluxo. Agrega indicadores de desempenho e mostra o que fazer para atingir as metas. Enfim, quando você mapeia o fluxo, que é essencial, todos esses requisitos que estão aparecendo aí na sua tela trazem de favorecimento para a gestão. E isso é muito bom para você ganhar dinamismo, rentabilidade e produtividade. A técnica do mapeamento ajuda a implementação do pensamento enxuto. Por quê? Porque ela dá visão de fluxo e ajuda a enxergar e a focar o ideal. Mapeie o fluxo que deseja implementar. O que traz por trás dessa informação? Se você visualizar uma empresa, seja ela de manufatura ou seja ela de serviços administrativos, ela possui muitos serviços ou muitos produtos. Então eu vou escolher a chamada família de produtos ou a família de serviços.
Eu tenho uma técnica também que será explicada nesses questionários de como fazer isso e para que fazer isso. Não dá para você chegar numa empresa que tem N produtos, N serviços e pegar à torto e à direito, sem nenhum critério, né? Que você consiga ter foco. E normalmente esse foco é fundamental para eu escolher aonde eu vou trabalhar, em que processo eu vou trabalhar, para poder daí agregar valor na empresa como um todo. Continue mapeando um fluxo por vez. Isso é fundamental, porque você, de novo, repetindo, né? Você não pode pegar o fluxo de vários processos, ou de vários produtos, ou de vários serviços. Antes da implementação, mapeie o fluxo de valor futuro. O que significa isso? Você, ao fazer o mapeamento do fluxo de valor, você vai ter um momento de diagnóstico, que é o mapeamento chamado mapeamento VSM de estado atual, e já explicaremos o que é esse VSM, e ele te dá um diagnóstico sobre as reais situações com todos os desperdícios existentes, ou seja, a chamada foto do que realmente está acontecendo. Sem nenhuma melhoria, sem nenhum conserto, sem nada a ser feito. A partir do momento que você identifica essa situação, você migra para um outro mapa, chamado fluxo de valor futuro. E aí você vai consertar as anomalias, vai medicar os processos que estão doentes, produzindo defeito, produzindo desperdício, para criar uma situação futura de solução. E normalmente essas situações apresentam um fluxo mais enxuto. Por isso, fluxo de administração de processos enxutos ou fluxo de produtos de manufatura enxuta. Esse termo Lean significa enxuto, enxugar desperdícios ao longo do processo. Mudanças no fluxo de valor, novo processo de produção, novo sistema de programação, novos gerentes de produção, mapa atual para ajudar na transição. Ou seja, esses benefícios você consegue levar do mapa estado atual para o mapa de estado futuro. Aqui eu vou mostrar para você agora um exemplo clássico, você está vendo na sua tela aí, de um mapa de estado atual. E esse é a cara do Lean Manufacturing, da fábrica, aonde você vai verificar aqui na primeira chamada o fluxo de material. Ele corre na parte de baixo do mapa. Ele faz com que cada situação onde produz-se as matérias-primas, os semi-elaborados, máquina por máquina, eles vão produzindo ao longo desse período, máquina por máquina, até chegar no produto final, na última estação de trabalho. Então esse fluxo de material precisa ser estudado, precisa ser avaliado. Normalmente nele tem muitos desperdícios, muita perda de tempo, muita falta de orientação para que se possa produzir. E falta de orientação é o nosso foco nesse livro, que é a parte de cima onde eu mostro agora, ó, o fluxo de informação. Pensa comigo, nenhum material consegue se movimentar ao longo de um processo de fábrica se ele não tiver amarrado com um fluxo de informação. Quando chega a matéria-prima numa máquina, numa estação de trabalho, aquele operário tem que saber o que fazer. Ele tem que saber como fazer, o que fazer e quanto fazer. Produzir quanto dessa determinada etapa do produto. Então, essas informações vão seguindo passo a passo ao longo de cada máquina, orientando uma evolução que eu diria assim, orquestrada. É um roteiro orquestrado. Então, nenhuma fábrica sobreviveria sem um fluxo de informação. Agora, quando você olha para o Lean administrativo, o Lean Office, você não vai ter o fluxo de materiais, porque o que prepondera num fluxo administrativo são as informações. Basicamente, eu vou ter que agora orquestrar as informações e entender como elas passam de um lado para o outro, como é que elas funcionam. Nós vamos fazer aqui um exercício, ao final desse questionário, do capítulo 1, onde eu vou mostrar para você uma coisa muito típica, que todo mundo já enfrentou na vida. O atendimento a um pronto-socorro. Isso, pronto-socorro de hospital.
E ali é o fluxo de informação tomando conta de todo aquele atendimento médico de um paciente. E você vai perceber o quanto do que não agrega valor está ali dentro. Com isso faz com que o tempo dedicado, o custo dedicado a esse processo se torne exorbitante. Mas vamos com calma, a gente vai chegar lá e eu vou te mostrar isso. Quando a gente produz tudo isso, dando mais um contorno final a essa primeira pergunta, estou na primeira pergunta, vem a chamada Kaizen. O Kaizen no idioma japonês significa melhoria contínua. O japonês trabalha com pequenos incrementos de melhoria no processo de forma continuada. E isso faz com que haja robustez no processo. Pequenos sucessos diários, pequenas arrumações diárias vão construindo um todo, um processo com musculatura. E depois isso deve ser implementado, padronizado e disseminado por todos aqueles que trabalham na construção de um processo virtuoso. Há 2 tipos de Kaizen que são necessários para a sua empresa. O de fluxo, ele vai tratar de melhoria do fluxo de valor. Centra-se no fluxo de material e de informação, que possibilita grande vantagem aos serem vistos. E o do processo, eliminação e desperdício. Então, recapitulando, o fluxo de melhoria do fluxo de valor, ele trabalha basicamente nas situações de material e informação. E o de processo, ele vai olhar para a eliminação de desperdício. Ele vai focalizar no fluxo, as pessoas e os processos. Quando eu tenho o conceito Kaizen, que olha para fluxo de melhoria e de fluxo de melhoria de processo, eu abraço todas as situações, informações e materiais, as informações propriamente ditas, as pessoas e os processos. Com a amarração dessas 4 variáveis, eu consigo transitar, no que está aparecendo agora nessa figura para você, uma evolução gradual que vai desde a linha da operação até a alta administração. E ele vai num crescente, como uma linha que cresce ao longo do tempo e ao longo do entendimento das pessoas que se envolvem, tanto com o Kaizen de fluxo como o Kaizen do processo. Então, ao se aplicar até aqui, se eu parasse aqui com você, você já teria condições de ter entendido o porquê que eu devo mapear os fluxos, quais são os fluxos envolvendo o conceito Kaizen e como eles devem ser aplicados na sua empresa, de tal forma que você leve a um novo estágio, a uma nova situação de produção, seja de serviço, seja de manufatura.